escutar o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu quero te acolher. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. Estamos na 9ª semana do tempo comum, mas hoje a igreja celebra a memória dos mártires Carlos Lwanga e companheiro. Isso é na Uganda, na África, que esses homens, no século XIX, ofereceram o seu sangue em martírio para testemunho da sua fé. Então, o testemunho dos mártires é uma visão da igreja, né? O sangue dos mártires foi sempre semente de novos cristãos. Vamos meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 12. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morreu o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Então, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem ela será mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vocês não estão enganados por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitam, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não leste no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, se ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Vós estáis enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os saduceus eram um grupo dentro da religião judaica que viviam a religião com princípios mais liberais. Inclusive, a doutrina da ressurreição, a eles não era uma coisa que davam muita importância, porque, inclusive, sendo homens de muitas posses, eles se preocupavam muito com o aqui e agora, com a vida terrena. O lema de um saduceu era: aproveite da vida aqui e agora. E, portanto, eles vão com essa questão para Jesus, né? De um princípio jurídico das sociedades antigas e também do antigo Israel, chamado Lei do Levirato, que é esse caso que eles colocam, mas muitas sociedades viviam esses mesmos princípios jurídicos, de direito familiar, inclusive. Então, eles fazem a questão, na ressurreição, visto que esta mulher conviveu com os 7, de quem ela vai ser a esposa na outra vida ressuscitada. E aí Jesus diz que eles desconhecem as Escrituras, por isso que eles fazem essa pergunta. Primeira coisa, então, que é esclarecido com isso, que a ressurreição não é pensado em quantidade de dias, ou um acúmulo de quantidade eterna aos dias da mesma vida sobre a terra. Não é uma continuação eterna desta vida terrena. A ressurreição é uma vida nova. A ressurreição muda o estágio da vida. Como é, nós não podemos dizer, porque é uma realidade nova que conheceremos somente quando ela for realidade. Mas o que ela não é como se fosse uma continuação eterna desta nossa vida. Primeira coisa. Quando Jesus ressuscitou, o seu corpo era real,
ele comia, ele se deixava tocar, mas ao mesmo tempo os discípulos não o conheciam logo de início. E aquele seu corpo não era contido pelo tempo e pelo espaço, para dizer da realidade inteiramente nova que nos aguarda na ressurreição. Meus irmãos, nós proclamamos o nosso credo. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Esse é o fundamento da nossa fé. São Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, a nossa fé seria vã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé não teria razão de existir. Então hoje proclamemos com o nosso credo, com a fé que proclamamos ao mundo, creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. Compartilhe este vídeo, curte, deixe um comentário, para que esta palavra de Deus chegue a mais pessoas. O Senhor te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu parei para escutar o Senhor.